tempo eu achava que o trabalho do historiador era fácil, que era só decorar fatos históricos, datas e ficar repetindo feito papagaio. Mas depois que eu li Eric Hobsbawm, eu entendi que o historiador ele tem que ter um dos trabalhos mais sérios do mundo, porque ele tem que recontar e reconstruir as narrativas, os fatos históricos, sem deixar que grupos de interesse instrumentalizem de uma forma perversa, manipulem essa história. Sendo assim, não é fácil, não é para todos ser historiador. A grande obra A Paixão segundo GH, assim como grande parte do repertório da autora Clarice Lispector, trabalha muito com a introspecção humana além da linguagem. Isso é interessante trazendo para a nossa área normativa, porque isso é observável em diversas sociedades da antiguidade, como, por exemplo, na religiosidade hebraica, como, por exemplo, no Egito Antigo, a gente vê que mesmo sem um texto normativo escrito, a norma do direito ainda está presente nessas sociedades. No estudo da história do direito é muito importante a gente estudar as fontes históricas do direito, principalmente a classificação delas em primária e secundária. A gente chamaria de primária que elas são as principais, né? E eu destaco aqui as leis. Dentro das leis eu destaco ainda mais a importância do Código Napoleônico, que não foi o primeiro sistema de lei inventado, mas ele revolucionou esse sistema por ele ter tido o diferencial de organizar as leis e distribuí-las em um sistema metódico e de apresentação bastante prática, que foi diferente do que acontecia anteriormente. Fala, professor, tudo bom? Quando a gente fala em história do direito, vem muito à minha cabeça a questão do direito de costume, sabe? Porque quando a gente lê Malinowski, claro que ninguém pode se basear apenas por um autor, mas a gente vê que o direito de costume funcionava melhor em muitas situações do que o direito escrito. Aí a gente vem aquele questionamento, e isso a história é importante, é fundamental. Será que está sendo eficaz? Será que está sendo de boa fé? Será que está sendo melhor para a maioria? 3 séculos antes do famoso Código de Hammurabi, surgiu na antiga Mesopotâmia o Código de Ur-Nammu, no qual representa o documento legislativo mais antigo que se tem conhecimento na história do direito. O código era composto por um conjunto de normas com disposições condicionais e que englobava tanto o âmbito civil quanto penal. Nesse sentido, as normas tinham o perfil de reduzir os costumes a escritos, bem como de estabelecer finalidades predominantemente pecuniárias, ou seja, dadas por meio de multas ou indenizações legais. Enfim, o Código de Ur-Nammu cristalizou no texto legislativo as definições de direito da época, trazendo assim um conjunto sentencial que buscava regular as relações sociais. O Código Hammurabi se tornou a fonte jurídica na qual se basearam as leis vários povos semitas da antiguidade. Seus principais temas são o direito penal, o direito da família e a regulamentação comercial, agrícola e administrativa. Ele prometia a implantação da justiça na terra e a prevenção da opressão do fraco pelo forte. Suas leis foram escritas em uma linguagem simples e fácil compreensão e expostas livremente à vista de todos, para que ninguém pudesse alegar a ignorância da lei. A parte penal buscou proporcionalidade ao se basear na lei de talião, olho por olho, dente por dente. Ou seja, se você matasse o filho do seu vizinho, então a punição seria a morte do seu próprio filho. Porém, as penas eram diferentes dependendo de a qual classe social o indivíduo pertencia. Por exemplo, os mais ricos pagavam multas mais severas, mas tinham direito às mais retaliações. O Código de Hammurabi foi o primeiro código de leis escritas conhecido na história. Ele foi criado pelo sexto rei da Suméria, Hammurabi, da primeira dinastia babilônica no século XVIII a.C., na Mesopotâmia, e estava baseado no princípio de talião, olho por olho, dente por dente, contendo penalidades extremamente cruéis, sendo composto por 282 leis que foram talhadas em uma rocha de diorito. Seu objetivo principal era o de unir o reino em torno de um conjunto de leis. É impossível estudar a história do direito sem falar do Código de Hammurabi, que é tido por muitos como sendo a representação mais fiel da origem do direito. Ele foi criado durante a primeira dinastia babilônica, no século XVIII a.C., sendo o conjunto de leis mais antigas de que se tem conhecimento. Seu ponto fundamental era a lei do talião, que se baseava na ideia do olho por olho, dente por dente, estabelecendo assim punições proporcionais aos crimes cometidos, mas que também variavam dependendo da classe social ocupada. As obras de Sófocles constituem importante fonte histórica do direito, sendo representadas no teatro antigo grego. Nesse âmbito, é importante frisar que tais obras refletiam a cultura, as normas sociais e os costumes da época. Nesse contexto, destaca-se Antígona, que representava a dualidade existente entre o direito natural, representado pelas vontades divinas, e o direito imposto, mandado pelos governantes, bem como os valores do povo frente a esse conflito de normas que regia a sociedade. Drácon, retratado na escultura, foi um legislador político ateniense com grande influência na história do direito.
No ano 621 a.C., ele foi responsável por transformar as leis orais da época em um código que ficou conhecido por ser extremamente rígido, já que quase todos os crimes eram punidos com a morte. Na época, seu principal método foi proporcionar normas iguais para todos, diminuindo os privilégios da aristocracia, e deve-se ainda ao Código de Drácon a origem de um princípio importante do direito penal, a diferença que conhecemos hoje como homicídio culposo e homicídio doloso. O Corpus Juris Civilis Romani é uma compilação de normas e jurisprudências vigentes à época, totalizando 1.500 títulos. O código foi organizado a pedido do imperador bizantino Justiniano I, no ano 534 d.C. O código é dividido em 4 partes: o código em si, o de Gesto, as novelas e institutas, sendo esta última o manual básico para os estudantes de direito à época. Partindo em sentido inverso à tendência de unificação e concentração de poder, características do humanismo, aqui surge a concepção sobre pluralismo jurídico. Apesar do aparente desejo de construção de uma nova ordem jurídico-política, os reinos medievais adotaram uma forma dual em sua estrutura, instituindo o dualismo jurídico-administrativo dos novos reinos europeus. Dessa forma, os bárbaros submetiam-se ao direito dos reinos e aos seus costumes, e os romanos ao direito do antigo Império Romano, consoantes assim com o entendimento de Bobbio sobre a matéria. A criação de Adão, 1511, de Michelangelo, exibe Deus envolto em um manto e rodeado por anjos em um elemento com formato de cérebro, simbolizando a razão. Nessa fase da história, há progressivamente o despertar de valores humanistas que colocavam o homem como centro do universo, preconizando assim o iluminismo. O iluminismo inclui uma série de ideias centradas na razão como a principal fonte de autoridade e legitimidade, o que influenciou fortemente várias constituições pelo mundo afora. Essa história engraçada, preste muita atenção. Vou lhe falar agora como foi criada a Constituição. Até o final do século XVIII não tinha nada escrito, era tudo boca a boca e ai de você se não fosse sabido. Foi o que aconteceu até a Revolução Americana, teve morte, teve briga e um monte de coisa estranha. Mas em 1783, finalmente, os Estados Unidos se tornaram realmente independentes e criaram em 87 a tal Constituição para assegurar os direitos do povo e não deixar ninguém na mão. E assim seguiu pelo mundo a criação de várias constituições. Mas é muita história para contar e eu não tenho tempo não. É por isso que termino aqui com muita dor no coração de quando surgiu de fato a primeira Constituição. Olá pessoal, venho apresentar sobre o contexto jurídico da República Americana. Primeiramente, minha apresentação vai utilizar como base a Constituição dos Estados Unidos, por conta de sua importância tanto para a época em que foi confeccionada, quanto para os impactos da nossa realidade. Bom, surgida após a independência ocorrida por conta dos abusos da Grã-Bretanha, tal fonte histórica foi montada em 1787 pelos republicanos e federalistas, e até hoje se mantém vigente, com apenas 7 artigos e 27 emendas, tendo o Bill of Rights como principal conjunto de emendas. Ela impactou também a Constituição Brasileira de 1891, instaurou o federalismo e se inspirou nas ideias iluministas, assim como a divisão dos 3 poderes de Montesquieu. A Constituição dos Estados Unidos ela foi promulgada em 1787 e uniu as 13 colônias americanas em uma república presidencialista federativa. Houve a divisão em 3 poderes, sendo eles o executivo, o legislativo e o judiciário, assim como a criação da Suprema Corte e do sistema de eleição de chefe de Estado e do governo. Em 1791, o Bill of Rights foi acrescentado à Constituição com o objetivo de garantir alguns direitos básicos ao cidadão, como, por exemplo, a liberdade de expressão, o controle de constitucionalidade e o devido processo legal. A Revolução Francesa foi um grande acontecimento histórico que mostrou a força do povo em derrubar a monarquia absolutista, no qual o rei usava todo o seu poder de forma tirânica e com cobrança de impostos elevados para manter seus privilégios. Essa revolução foi marcada pela queda da Bastilha, que simbolizou a revolta popular e como os franceses não estavam contentes com aquele governo. Anos depois, a obra A Liberdade Guiando o Povo, de Delacroix, foi uma pintura que representou não somente os acontecimentos da Revolução, como também serviu de inspiração para a liberdade, igualdade e a fraternidade. E em diversos outros acontecimentos que sucederam pelo mundo com essas prerrogativas, inclusive a Estátua da Liberdade, em Nova York, que retrata a mesma mulher segurando uma tocha e como a liberdade é um dos princípios fundamentais em quaisquer civilizações. A Revolução Francesa foi um marco na história do direito, pois permitiu que Bonaparte chegasse ao poder e instaurasse o Código Napoleônico. Ele foi o responsável por consolidar, sistematizar e unificar as leis, mas principalmente evidenciou os direitos dos indivíduos, como a liberdade da pessoa e o direito à propriedade. Influenciou grandemente o ordenamento jurídico brasileiro. O grande exemplo a ser mencionado é o princípio da irretroatividade da lei, presente no Código Penal brasileiro por herança do Código Napoleônico. A coroação de Napoleão retrata Napoleão Bonaparte se autocoroando para simbolizar que ele estava acima do poder religioso.
pois foi o Código Napoleônico que eliminou os privilégios dos nobres, garantiu a todos os cidadãos masculinos a igualdade perante a lei e separou Igreja e Estado, sendo essa sua contribuição mais duradoura para a história. Seu código serviu de inspiração para muitos outros, como, por exemplo, o Código Civil Brasileiro. Oi, pessoal, sou Sueli. Vocês sabem qual a influência do Código Napoleão no sistema brasileiro? Ele influenciou na construção do Código Civil de 1916 e de 2002, atribuindo consequências ao erro, à coação e ao dolo. Quer saber mais? Assista às aulas de História do Direito. Até lá! O Código Napoleão foi o primeiro código moderno da Europa, consagrando um marco no desenvolvimento do direito. Representou a derrota do absolutismo, que após profundas mudanças políticas, culminou na ascensão ao poder do general Napoleão Bonaparte, que iniciou esforços na construção de um código com ideais da Revolução Francesa, que rapidamente se espalhou pelo mundo, com legados até hoje aplicados nos ordenamentos jurídicos mundo afora. Um momento importante para entender a filosofia política e também a construção histórica de uma organização estabelecida em um contrato social é entender esses três autores do contratualismo. O primeiro, Hobbes, defendeu o poder absoluto baseado no princípio do direito divino dos reis. Segundo a natureza humana, o homem é mau e egoísta. A criação do Estado absolutista objetiva a preservação da vida. Locke defendeu o sistema liberalista, sustentado em uma luta estrutural e política contra o antigo regime. Segundo ele, o homem é bom e só faz guerra para defender a propriedade. Rousseau defendeu um Estado democrata, cujo poder é exercido pelo homem. Afirmava que o homem é bom, mas é corrompido pela propriedade. O objetivo desse Estado era preservar a liberdade civil. Mulher estudando. Foi em 1759, com o Marquês de Pombal, que as mulheres puderam começar a estudar. E ainda assim, não era obrigatório cursar o segundo grau. Com a Constituição de 1827, com a Lei Geral, as mulheres elas ficariam cada vez mais especializadas nas atividades do lar. E aí, com o passar do tempo, foram surgindo as escolas religiosas, estudos ainda mais das mulheres para que elas fossem alfabetizadas. E em 1879, as mulheres alcançaram o curso superior. Porém, ainda precisava da licença dos pais e dos maridos para elas continuarem seus estudos. Somente na década de 90 que as mulheres ultrapassaram os homens dentro das instituições de ensino. Em 2016, 57,2% das mulheres estavam na graduação e ocupando seus lugares aí no estudo e mudando também o mercado de trabalho. As mulheres começaram a realizar manifestações pelo sufrágio feminino já em 1910, na Alemanha, porém elas obtiveram sucesso mesmo foi em 1919, quando o artigo 109 da Constituição de Weimar declarou que homens e mulheres têm os mesmos direitos e deveres fundamentais dos cidadãos, incluindo o direito de votar e ocupar cargos. É interessante notar a mudança que ocorre na sociedade, pois agora as mulheres começam a ocupar cargos mais visíveis na sociedade que antes eram dominados por homens, como por exemplo condutor de bonde, balconista de loja de departamento, bem como as profissões de operário de fábrica, advogado e médico. Boa tarde, professor. Eu acho que com o intuito de conseguir trazer a história do direito mais ligada à história do Brasil, à história colonial do Brasil, eu creio que é muito importante analisar, por exemplo, a dissertação de mestrado do professor Marcos Queiroz, da UNB. Ele vai dizer o seguinte, que a experiência constitucional de 1823 ela foi muito influenciada pela Revolução Haitiana de 1791, porque o medo do haitianismo, de uma revolução de escravos no Brasil, era muito grande e ela moldou essa experiência. Em 1824, devido à sua independência, o Brasil precisava de uma nova Constituição que delimitasse as funções do novo Estado. No entanto, o imperador Dom Pedro I temia que os ideais do liberalismo que estavam acontecendo na Europa contaminassem o Brasil e retirassem parte do seu poder. Desse modo, ele outorgou a Constituição e ainda instituiu o poder moderador. Você conhece essa pintura? Ela retrata um homem, prestes a ser enforcado, prática legalizada pelo Código Penal da época. Esse caso é famoso, pois hoje é quase unânime que o processo foi feito todo errado e o morto era na verdade inocente. Alguns anos depois, Dom Pedro II passou a considerar aquela mesa imperial a todos os condenados à morte. Isso até essa pena ser oficialmente proibida pela República, e especula-se que isso aconteceu por essa e várias outras injustiças que chegaram ao conhecimento dele. Apesar disso, hoje a polícia brasileira é a mais atual do mundo, e tem gente que acha que ela mata pouco e quer proteger ainda mais os carrascos atuais, o qual a gente reflete sobre
1951, a saudosa maloca de Dorinã Barbosa se tornava um hit na sociedade brasileira. A música abordava a desapropriação urbana e refletia temas pertinentes às fontes primárias do direito, como a Constituição de 1946, que trazia em seus artigos 141 e 145 a desapropriação e distribuição de terra pelo bem-estar social, mas não praticava, na realidade, essas ações. O período da ditadura civil-militar foi marcado pela censura. O acesso aos documentos oficiais era restrito a um grupo seleto e havia um discurso na construção e na interpretação das informações. Os documentos oficiais são fontes imprescindíveis para o direito e denotam a existência de uma estrutura de opressão, o SNI, o DOPS e o DOI-CODE. A realidade cotidiana ela está expressa em músicas como Cálice, Amanhã Vai Ser Outro Dia, as quais relatam a supressão de direitos como a liberdade de expressão. E ações do direito elas não se restringem somente ao âmbito jurídico. O direito perpassa a nossa vida e nos impacta coletivamente. A história é cíclica e, por isso, é imprescindível que a gente tenha acesso às fontes documentadas e à informação propriamente dita. A fonte que eu escolhi como fonte do direito foi o jornal Lampião da Esquina, que era um jornal independente que vivia nas sombras no período da ditadura militar aqui no Brasil por tratar de temas como LGBTs, negros e tal. O principal assunto que caíam sobre o jornal era a questão de sexualidade, coisas que eram muito combatidas naquele período, e até existiam regimentos que pediam a existência desses grupos na sociedade. A música Chico Buarque de Holanda, Apesar de Você, foi feita no ano de 1973, mas só foi lançada no ano de 1978, devido à censura da época de ditadura, em que um dos principais direitos individuais foram ameaçados, o direito à liberdade de expressão. Essa música foi um marco importantíssimo, pois foi uma forma de protesto contra o regime autoritário composto de sucessivos governos militares, que só trouxeram violência e cerceamento de direitos à população. A Justiça Federal Brasileira nasceu em 1890 e em 1937 foi extinta. Seu ressurgimento se deu em 1946, porém apenas em segunda instância. A primeira instância somente foi restaurada em 1965. No Rio Grande do Norte, a Justiça Federal marcou a história com decisões emblemáticas. O primeiro brasileiro a ter liberado seus cruzados novos no governo Collor era Potiguar. O primeiro cidadão brasileiro a ter reconhecido o direito à pensão por morte com fundamento numa união homoafetiva também buscou seu direito no JFRN. Aqui também, pela primeira vez, foi afastada a discriminação legal à mãe adotante no que se refere à licença. Samba é fonte histórica, samba é luta por direito, inspira a contar a história que o Brasil não conta, histórias como a de Geni, que salva sua cidade, mas é sistematicamente violentada pela população. Geni é travesti e reflete na sua dor a dor do Brasil, que é o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. E isso não mudou após a aprovada criminalização, afinal, como esperar que o mesmo direito que legitima a forma de sociedade que condena a violência poderia nos salvar dela? Mas isso a história não conta. Falar um pouco sobre a estrutura da Constituição do Weimar. Basicamente, ela possuía 2 livros. O primeiro era destinado para o Estado, onde você tinha todas as normas e leis que eram direcionadas ao governo. E o segundo livro, basicamente, era destinado para as pessoas e trazia alguns direitos interessantes para elas, como, por exemplo, o direito à igualdade, a igualdade cívica entre homens e mulheres, a inviolabilidade do domicílio, a separação do Estado e da Igreja, a liberdade de associação religiosa e a liberdade de sindicalização. A dignidade humana é base ao direito de países como Brasil, França, Portugal, Alemanha e destaque na Carta das Nações Unidas. Porém, nem sempre foi assim, tendo como principal marco do desrespeito desse princípio os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, com um ataque grave e violento dos direitos fundamentais e, portanto, da dignidade humana, como evidenciado em livros como A Menina que Roubava Livros, O Diário de Anne Frank e O Pavilhão dos Padres, demonstrando o caos social e jurídico que infelizmente fazem parte da história do desenvolvimento desse princípio como o âmago do direito e a importância da sua proteção contra os próprios seres humanos. Olá, me chamo Paulo e na disciplina de História do Direito da UFRN 2021.1 aprendemos algo muito bacana com relação à influência da Constituição norte-americana na Nacional Constituinte Brasileira. Desde as leis intoleráveis até a publicação dos artigos da Confederação e posteriormente o Bill of Rights, princípios como a tripartição do Estado, a República, o federalismo, bateram muito forte e reverberaram desde a Inconfidência Mineira aqui no Brasil até a publicação propriamente dita da Constituição Nacional Brasileira, evocando os mesmos princípios desde então. Olá, você sabe o que é o ECA? Não? Então vem cá que eu te explico. Ele foi aprovado em 13 de julho de 1990 no Congresso Nacional e por meio dele foi possível reconhecer judicialmente que crianças e adolescentes
São sim sujeitos de direitos e merecem acesso à cidadania e à proteção. Alguns direitos assegurados pelo ECA são a escola pública gratuita, prioridade de proteção, proteção contra o trabalho infantil, proteção contra exploração e violência sexual e direito à certidão de nascimento. Nesse sentido, o ECA foi uma ferramenta bastante importante no direito brasileiro, visto que ele visava garantir condições dignas para que crianças e adolescentes pudessem desenvolver e crescer. Olá, professor. Eu vim falar dos mártires de Cunhão e de Uruaçu, que são um patrimônio cultural e material do estado do Rio Grande do Norte. E rememorar, já que temos direito à memória, é para além de reviver, se conectar às suas raízes. E desde Vargas, por exemplo, no Decreto-Lei número 25, já temos direito ao tombamento de patrimônios materiais com fins de preservá-lo. E a partir dos anos 2000, a partir do Decreto-Lei 3.551, nós temos o patrimônio imaterial. Já ouvi falar sobre uma fonte primária do nosso estado, a coluna capitolina. Vou listar algumas de suas curiosidades. A primeira delas, ela tem 5,80 metros de altura. Ela é originalmente do Capitólio Romano e ela já passou por diversos pontos aqui do estado. Hoje ela fica no Instituto Histórico Geográfico do nosso estado e que merece total respeito e destaque, que há algum tempo não havia, por ser associado ao movimento fascista de Mussolini. Vale ressaltar o mau uso da história com a falsa percepção das informações, porque associou a esse monumento erguido que não havia nenhum destaque para com viés político. Aprendi nos discos que o canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. A história do direito é também a história dos nossos direitos. E o RN foi vanguarda na conquista de direitos políticos femininos, tendo a primeira prefeita eleita no Brasil, Alzira Soriano. É preciso, sim, estar atento aos novos perigos na esquina, mas o passado é uma roupa que não nos serve mais. Então, busquemos lá a inspiração e a esperança, que já foi alvejada, quebrada, por isso é nosso dever fazer o seu show continuar. Pensar o direito é pensar na história, principalmente na luta e conquista deles. Como exemplo da trajetória de conquista do direito das mulheres, no nosso estado temos Celina Guimarães, exercendo o direito ao voto em Mossoró em 1928. No mesmo ano, tivemos a primeira mulher a ser uma prefeita eleita, Alzira Soriano, no município de Lages. Enquanto história e espaço, temos aqui ao fundo o Ateneu, que em 1903 trouxe espaço para as mulheres estudarem em conjunto com os homens em turmas mistas. Espaço, história e direito, trazendo essa representatividade para compreendermos a nossa sociedade. Então, você sabe quem foi Nízia Floresta? Importante figura para o movimento feminista, Nízia rompeu repressivas barreiras de limites e lugar social destinados à mulher do século XIX. Que essa figura potiguar, sua cidade natal, Papari, agora leva seu nome, e pelo reconhecimento de suas lutas, um museu. A primeira escola voltada para a educação feminina, o Colégio Augusto, no Rio de Janeiro, preparava meninas para o contexto ideológico da época, mas com a condição de aprenderem também sobre ciência, artes e matemática. A Escola Doméstica de Natal teve grande influência das ideias de Nízia Floresta. Henrique Castriciano tinha grande admiração por ela e criou a escola com o mesmo intuito, preparar as mulheres para atuar no âmbito familiar, mas também fora de casa. Você sabia que o meio ambiente equilibrado é nosso direito fundamental? Pois é. Essa conquista se deu com a Conferência de Estocolmo, a qual se insere na terceira geração dos direitos humanos, cujo principal objetivo é garantir entre todas as pessoas do mundo uma convivência equilibrada e agradável. Isso inclui, claro, vida saudável e progresso, porque só é possível com a preservação dos recursos naturais. Assim, o meio ambiente passa a ser um bem jurídico tutelado pelo direito, o que podemos observar no artigo 225 da Constituição Federal de 1988.